Olá, muito bom dia a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Está na hora de avaliarmos clima e tempo. Lembra da última vez que a gente conversou com o Mamedes no início da semana, que existia aí uma expectativa de volta das chuvas lá para o sul do Brasil, em especial para o Rio Grande do Sul? Num primeiro momento, essas chuvas chegariam para furar o bloqueio atmosférico que tinha ali. Isso aconteceria no dia 11, mas a partir dos dias 13, 14, a gente teria bons volumes acontecendo por lá. Pois é, os mapas continuam mostrando essa volta das chuvas, no entanto, tem uma divergência aí nos modelos, e a gente vai saber e vai entender que divergência é essa nessa conversa com o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, viu, Mamedes? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E o Mamedes já tem atualizado aquele mapinha do trimestre, né? O que a gente pode esperar em termos de chuvas acima ou abaixo da média para os próximos 3 meses. Meu caro, vamos começar com essa história lá do sul do Brasil. Afinal de contas, vai ter chuva? Como é que essas chuvas chegam? Elas têm bons volumes? Elas são bem distribuídas? Como é que a gente pode entender essa chegada da frente fria lá no sul? Pois não, Alex, bom dia a você, bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Com relação ao modelo prevendo essa chuva, ele atrasou praticamente 24 horas sobre a chuva que aconteceram lá pelo Rio Grande do Sul, tá, Alex? Mas que, devido aí a essa circulação dos ventos aí, dos altos níveis, médios e baixos da atmosfera, trouxe aí uma esperança de novo para uma chuva mais volumosa, especialmente ali na região da campanha do Rio Grande do Sul. Bueno, para a gente poder mostrar o que se aconteceu durante a semana, né, Alex, eu vou pedir aqui a permissão para mostrar as imagens de satélite, para a gente sempre dar uma observada no cenário do que se desenrolou ao longo do mês em todo o país. Na imagem da esquerda, é uma imagem aqui do dia 10, né, da terça-feira, depois eu tenho uma imagem aqui do centro de quinta-feira, dia 11, e eu tenho de quarta-feira, perdão, eu tenho uma imagem aqui de hoje, né, sexta-feira de manhã. Bom, à noite, perdão. Na verdade, isso aqui é a noite ainda de quinta-feira. Se começarmos aqui a ver o movimento, Alex, do que desenrolou ao longo aí da semana, a gente percebe que esse cenário não teve muitas mudanças. Conforme eu vou mostrar aqui nas outras imagens, né, a gente vai ver que não teve muitas mudanças. Aquela chuva passou pelo Rio Grande do Sul, lá no início da semana, passou, levou chuva? Levou, mas uma chuva muito mal distribuída. E quando a gente chega pelo meio da semana, deu uma boa secada, a temperatura se elevou para o Rio Grande do Sul, a umidade teve umidade até aí em torno de 20% nessa área da campanha do Rio Grande do Sul. Mas esse cenário na área central não teve mudança. Tá? Então, praticamente, já um bom tempo, né, que esse cenário não muda. Acredito que muita gente não deve estar vendo aí o sol poucas vezes aí ao longo do dia, especialmente na região sudeste, São Paulo, né? A temperatura aí pode estar, a temperatura máxima, né, pode estar bem abaixo aí da média. Acredito que muita gente deve estar sentindo um pouquinho de frio. E aí sim, olha só, Alex, bastante convecção sempre pela essa parte central, e já chegamos na madrugada de hoje. Quando a gente chega aqui na madrugada de sexta-feira, então a gente observa que esses sistemas, outros sistemas, né, porque o outro já passou, vem se aproximando do outro, ali entre a Argentina, Rio Grande do Sul, né, Paraguai, a gente vai ver que esse sistema ganha força agora no início da manhã. Então essa é a última imagem que eu tenho, das 10h30, horário aqui de Brasília, né, que é 13h30 UTC. A gente já observa aqui no oeste da região sul do Brasil, com Paraguai e Argentina, até mesmo aqui no Uruguai, alguma nebulosidade já bem densa. Essa é uma imagem do topo de nuvens, onde a tonalidade vermelha significa uma nuvem muito alta na atmosfera, com o topo dela muito alto na atmosfera, e que a condição nesses locais é mais favorável aí à chuva, que esteja ocorrendo chuva neste horário. Certo? Então, olha só, a gente vendo esse cenário até hoje de manhã,
o acumulado de chuva nesses últimos 5 dias, até na quinta-feira, dia 12, né? Então a gente observa como essa chuva respondeu bem às imagens de satélite, né? No Rio Grande do Sul é que diverge muito o sistema. Nós tivemos um sistema frontal passando aqui pelo sul do Rio Grande do Sul, indo se deslocando para o oceano, canalizando ainda essa umidade aqui. Não é a zona de convergência, é sim a circulação mesmo de verão, né, sobre o nosso país. Então, repare que as chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul não foram assim tão boas, apesar da grande nebulosidade que passou ali pelo Rio Grande do Sul. E essas chuvas foram descarregar mais no extremo sul do Rio Grande do Sul, lá no Chuí, e também na Serra Nordeste, em direção aqui a Santa Catarina, que pelo menos pegou um volume em torno de 20 milímetros ou até acima em alguns lugares aqui pontuais. E o que correspondeu bem mesmo foi aqui nessa parte central, né? Então a gente vê que grande parte do Brasil, ao longo dessa semana, até pelo menos quinta-feira, né, tivemos aí uma frequência dessas chuvas ao longo aí de toda a semana. Praticamente o que aconteceu do cenário foi esse, tá, Alex? Então a gente vê que essas chuvas estão muito mal distribuídas no tempo e no espaço. A consequência ainda é do Laninha. Vou mostrar também um gráfico que hoje, desse monitoramento diário, ele começou a enfraquecer de novo, ou seja, tem aqueles altos e baixos e está indo, mas que praticamente se espera já, o pessoal de climatologia, né, que eu tenho contato, pelo menos já estão me indicando de que o Laninha ainda pode perdurar, mesmo que seja fraco, quase ao longo de todo o mês aí de janeiro. Aquilo que já estava sendo previsto, pelo menos ficar em meados de janeiro, já não está mais, então ele deve ter ainda uma sequência um pouco maior. E isso vai levar, sim, uma consequência dessa má distribuição das chuvas ao longo, acredito, até mesmo no mês de fevereiro ainda vai ter o reflexo dele, mesmo não tendo ainda Laninha, porque não é só virar a chave que volta tudo normal, né, Alex? Isso é verdade. Mamedes, mas e agora? A gente viu aquela manchinha chegando ali no oeste do Rio Grande do Sul. Vai ter chuva? Como é que os modelos estão mostrando aí a chegada dessa chuva, principalmente ali para o Rio Grande do Sul, Mamedes? Pois não, Alex, como você frisou bem ali no início, os modelos não estão aí convergindo praticamente a mesma língua, mas em contrapartida, assim, eles indicam que algum sinal de chuva pode acontecer. Vejo que pela imagem de satélite, da última que a gente tem aqui, eu vejo que para o Rio Grande do Sul, o Cosmo, que é o mapa aqui da esquerda, está mais coerente do que o próprio GFS. Então a gente vê que o Cosmo vem trazendo volumes bons de chuva ali na campanha. Repare que não são volumes pequenos, são volumes aí que podem passar dos 60, 70 milímetros que eu estou vendo aqui, podendo chegar até 90 milímetros aqui na campanha. E se a gente entrar madrugada dentro, Alex, a gente vai ver que essa chuva intensifica aqui em direção ao centro-sul do Rio Grande do Sul, e o mesmo GFS. Então, essa área central, que já vem aí com consequência de chuvas assim com frequência, né, o sol aparecendo pouco, na madrugada ainda leva uma chuva bem volumosa devido aos jatos de baixos níveis, trazendo muita umidade aqui da Bolívia em direção ao Paraguai, indo em direção aqui ao Brasil, né, vai levar bastante umidade e induzir uma chuva bem espalhada, não uma chuva bem ainda regular, mas que podem pontualmente trazer grandes volumes, como a gente viu do que aconteceu ao longo dessa semana. Eu não mostrei aqui, mas nós tivemos ponto de chuva, Alex, de ontem para hoje, chuva bem volumosa, por isso que esse mapa não está mostrando, porque a chuva foi até ontem, mas nessa madrugada tivemos aqui numa ordem de 60, 70 milímetros, para cá também, até mesmo aqui para a área central do Brasil, alguns pontos ali, chuva acumulada acima de 100 milímetros, então foi muita chuva. E se estender para o final de semana, Alex, a gente vai para o sábado à noite, né? Então a gente vê que esse cenário não muda sim, talvez a intensidade de um lado, do outro, tanto que aqui a gente está vendo que os dois estão divergindo com relação à chuva ali no sudoeste, centro aí do Amazonas, em direção ao Acre, mas na parte central praticamente os dois vêm trazendo essa chuva.
Não podemos esquecer que a gente está com outro fenômeno nos altos níveis da atmosfera, que é o vórtice ciclônico dos altos níveis da atmosfera, que eu comentei, né, que é uma circulação no sentido horário para nós aqui no hemisfério sul, que está em torno lá de 10, 12 quilômetros de altura, onde, posicionando o centro dele em superfície, ele, assim, não traz chuva, ele traz uma característica de chuva, assim, de um tempo estável, mas nas bordas desse fenômeno, ele organiza muita nebulosidade e traz esse volume de chuva, que praticamente é isso que os modelos vêm mostrando. Uhum. Então, isso, vamos dizer assim, esse cenário para sábado, esse cenário não deve mudar muito para o domingo. O que vem mudando, sim, em relação aos dois modelos, em relação à região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. O GFS traz um volume de chuva ainda grande para o Rio Grande do Sul, e o Cosmos já vai concentrando essa chuva mais do norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Parte central não muda muito em relação aqui, até mesmo Mato Piba vai receber essa chuva, mas não são chuvas de grandes volumes, são chuvas de pequenos volumes. Tem uma área aqui que normalmente o agricultor liga para a gente, né, de alta floresta, essa também vai estar aí na rota das chuvas, a gente vai ver que não vai parar. Olhando para a imagem de satélite, a gente vê que tem essa alternância, né, de sol e chuva. Então, esse cenário não deve mudar para essa grande área central do Brasil, pegando até mesmo boa parte aí de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, grande parte do Mato Grosso, ou seja, não tem uma grande mudança aí para as próximas 72 horas, que é onde a gente, vamos dizer assim, deixar os nossos internautas aí atualizados, pelo menos até o final de semana. Muito bem, então, mas dá para ver, né, Mamedes, a diferença ali nos dois modelos, para o Rio Grande do Sul principalmente, né? Sim. Como os modelos têm dias, distribuição e volumes diferentes de chuvas, né? Exato. Mas isso tudo, essa sensibilidade que o modelo tem, a gente tem que levar também em consideração a grade com que eles estão sendo feitos os cálculos, né, Alex? Né? Nós temos aqui um Cosmo com uma grade de 7 por 7 km e uma grade aqui do GFS de 100 a 200 por 200 km ou 100 por 100 km. Então, uma grade muito grande. A sensibilidade, vamos dizer assim, do Cosmo é muito maior do que o próprio GFS, mas às vezes eles divergem, sim, principalmente, né, nos altos níveis da atmosfera, que é o que comanda o que está embaixo. Então, se ali tem alguma divergência, com certeza a condição de chuva em superfície, eles também se alteram. Muito bom. Mamedes, e como é que fica essa situação mais a longo prazo, para os próximos 15 dias? Pois não, Alex, olha só, eu estou aqui com o modelo GFS, então aqui o internauta vai ver que praticamente janeiro ainda é considerado um mês chuvoso em grande parte do Brasil, mas com aí uma pontinha aí de interferência do Laninha, a gente vê que essa chuva não tem uma parada assim grande, né? Então essa chuva deve continuar em grande parte das áreas do Brasil. O que mescla muito ainda é a região sul do Brasil. E é claro, fevereiro, a zona de convergência intertropical já é para começar a bicar mais ao sul. E a gente está observando que isso não está acontecendo. Por quê? Bom, primeiro Laninha. Depois, como que manda também essas características de chuva no Nordeste, são as águas, né, a temperatura da água, a gente vê que tem uma bolha de ar mais quente, posicionada um pouco ao norte aqui da linha do Equador, que isso pode realmente ficar segurando a zona de convergência intertropical naquela área. Claro que vai oscilar bastante, mas isso já é um fator que pode sim levar alguma influência da chuva lá no interior da região Nordeste. Muito bom. Bom, vamos para as perguntas, Mamedes. Tem perguntas chegando, aliás, pessoal do YouTube participando com a gente. Muitas perguntas chegando por aqui, a gente agradece a interatividade, mas não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Dê o seu like, dê o seu joinha ali e acione o sininho para que você possa, sempre que tiver um material ao vivo, ser avisado pelo YouTube quando isso acontecer. Então não deixe de fazer todos esses procedimentos. Inscrição no canal é muito importante para a gente. A questão aí
do like também, para ajudar a gente a distribuir melhor aí as nossas informações, e o sininho para você ser avisado quando tiver informação. Tô vendo que você colocou na tela aí, Mamedes, a linha do Laninha, é isso? Isso, Alex, até eu ia comentar. Olha só, no início da semana ele estava com quase menos 1,2, 1,19, se não me falha a memória, né? Menos 1,19. Olha como está oscilando bastante nesses últimos 4, 5 dias. Já voltou a subir a temperatura lá, então, né? Exato, já diminuiu, vamos dizer assim, já aqueceu mais a água ali no Pacífico, né? Que é a parte central, que é essa parte aqui que a gente está monitorando. E quando a partida a gente já está vendo, né, que já começa a aparecer algumas ilhas de água mais quente, né, nesse laninha aí central, né, que é onde indica que tem laninha. Então a gente está vendo que esse é um monitoramento diário, a gente percebe que está bem, vamos dizer assim, ele continua oscilando e muito, ou seja, toda essa repercussão a gente está vendo aí na distribuição das chuvas. Muito bom. Vamos lá então para as perguntas, Mamedes. O Antônio Gabriel, ele quer saber como ficarão as chuvas nos próximos dias em Horizonte, norte do Ceará. Horizonte, vamos nós aqui. Acho que foi exatamente isso que a gente estava comentando já da zona de convergência intertropical, né? Vamos ver aqui, mas ali está uma área que eu sei que está ainda boa de chuva, ela não está assim com toda aquela perspectiva. Ele quer chuva para curto prazo? Próximos dias, isso. Próximos dias. Então vamos nós aqui. Tá vendo que os dois modelos trazem um pontinho de chuva mais fraco naquela área, mas que aqui para o sábado tem condição de uma chuva maior, porque não é a zona de convergência, não. Para ele que ainda essa chuva aqui é o deslocamento do vórtice ciclônico, né, que vai levar essa chuva ali para essa área do Ceará, até mesmo aí para o interior, aí do Nordeste como um todo. Então, ou seja, ele pode sim esperar alguma chuva já ir acontecendo no final de semana e também no início da semana. Não serão chuvas volumosas, mas que tem condição de chuva sim. Muito bom. Vera Curtis, bom dia, tudo bem? Sou de Bandeirantes, norte do Paraná. Como é que fica o clima ali para aquela região, Amédes? Olha, ali tem condição de muita chuva para os próximos dias, tá, Alex? Praticamente ele vai ficar numa rota dessa chuva ao longo dessa semana que passou. Então, eu estou vendo que aqui para o norte do Paraná, ou Paraná mesmo como um todo, as condições vão estar bem favoráveis de chuva aí para os próximos dias. Pode ter uma abertura? Pode, mas a condição que a gente vai vendo é de que essa chuva vai ter uma continuidade assim, pelo menos por uns 4, 5 dias, essa chuva vai ter uma continuidade. Se a gente for olhar para esse mapa, que é a médio prazo, a gente vê que essa continuidade pode se estender, pelo menos até quase o final do mês. Eu imagino que para o norte do Paraná, ok, né? Eles plantam soja um pouquinho mais tarde por lá, mas para o oeste do Paraná, a chuva já começa a preocupar, viu, Mamedes? É muito volume de chuva ou pouca chuva, Alex? Muito volume, por causa da colheita, né? Infelizmente, se percebe aqui do dia 20 ao dia 28 de janeiro, né? A gente percebe que no sudoeste, em direção ali à Foz do Iguaçu, até tem uma diminuição da chuva, mas não tem assim, infelizmente, uma grande diminuição dessas chuvas. Né? A gente vai olhando aqui que sempre o modelo vão levando alguma condição. Vai ter sol? Vai, mas eu acredito que as janelas de sol serão meio curtas. Muito bom. Júnior Viana, qual a previsão para a segunda quinzena no oeste da Paraíba, Mamedes? Vamos nós aqui, eu acho que eu não coloquei aqui, mas vamos puxar aqui aquela previsão climática, acho que eu puxei sim, está aqui. Olha só, como você frisou lá no início do programa, né? A gente está vendo aqui uma média dos 3 meses, né, subsequente, fevereiro, março e abril, que lá para o oeste da Paraíba está, sinal positivo para chuva. Eu conheço um agricultor que fica aqui nessa cidade, bem no encrave, entre Pernambuco e a Paraíba, também já vai servir para ele essa previsão. E olha só, quando a gente esmiuça isso aí mês a mês, a gente vê que naquela área, janeiro, fevereiro, março, né, já começa a dar uma diminuída, mas se percebe que ainda tem condições
boa de chuva ali para o oeste da Paraíba ao longo dos próximos 3 meses. Muito bem. Aliás, Mamedes, a gente ficou de mostrar e eu esqueci de pedir para você mostrar para a gente o que os mapas estão mostrando aí para os próximos meses. Vamos fazer isso agora, então? Pode ser? Agora, olha só. Como eu frisei, né, esse é a média dos próximos 3 meses, né, que é aquilo que normalmente chove, né? Com aquilo que choveu, então se faz uma média da diferença, esse projeto, então a gente tem esse mapa aqui que vem mostrando, que nada mais é do que eu estou vendo aqui a característica ainda do Laninha. Mais chuvoso para o norte, menos chuva para o sul. Então a gente observa que, né, bem mesclado nessa parte central, nos 3 meses, mas porém quando a gente esmiuça, né, esse aqui não mudou muito com aquela rodada de dezembro, nessa parte central, mas eu levanto aqui uma interrogação, viu, Alex? Porque nós temos águas aqui no Atlântico que vai influenciar nessa chuva, especialmente em São Paulo. Então, que essas características podem levar o interior de São Paulo chuvoso para o mês de janeiro e fugir um pouco do que está sendo previsto. Se bem que lá para o sudoeste já está prevendo chuvas em torno da média, ligeiramente acima da média. Quando chegamos em fevereiro, repare que essa parte central, mesmo indicando algumas chuvas mais fracas, abaixo da média, mas ainda indica que toda essa porção central, ela traz ainda, né, com característica de chuva ali em torno da média, ligeiramente abaixo da média, mas sempre bem mesclado. Repara que não é uma coisa bem regular. E lá para a região sul, a gente observa que mesmo sendo mesclado agora em janeiro, né, uma chuva muito irregular, a gente observa que em fevereiro se repete, porém secando um pouquinho mais. E após esses meses, Alex, aí começa assim um alto e baixo, né? Então já para fevereiro, para março, essa chuva se intensifica pela área central do Brasil. Depois, lá no sul, praticamente não tem assim muita mudança. Depois, já para abril, ela diminui algumas áreas da área central e diminui bem mais lá para a região sul do Brasil. E quando eu vejo aqui numa previsão estendida, né, então a gente vê que também continua bem mesclado, né, não é uma coisa assim tão regular que a gente vai vendo. Minas Gerais ainda está com uma condição até boa de chuva, né, mas repare que está muito mesclado entre abaixo da média, né, acima da média. E maio, que é quando a galera, vamos dizer assim, está ali com a safrinha, né, Alex, nessas áreas, parece que está mais ou menos ok. Mas, porém, a região sul do Brasil ainda não está tão legal assim, muito irregular essas chuvas aí para a região sul do Brasil. Muito irregular. Muito bom. Mamedes, eu não me lembro se a gente respondeu para o Júnior. Previsão para a segunda quinzena do oeste da Paraíba, vai ter chuva, não vai? Respondemos. Não vai, né? Ter chuva, isso, vai ter chuva boa ali para aquela área nos próximos 3 meses, como eu mostrei aqui. Ó, então, beleza. Tá, janeiro, fevereiro, março, então sempre nessa área que vai estar com uma condição boa de bons chuva. Volumes. O Diego, ele quer a previsão para os próximos dias para Guaíra, no Paraná. Guaíra é bem no oeste, né, galera? Mas vamos colocar aqui para a gente pegar bem certinho, galera. Bem no encrave ali com o Mato Grosso do Sul. Exatamente. Nos próximos dias ele pediu, né, Alex? Isso, próximos dias. Bom, ali para o norte do Paraná continua com boa chuva, ali a condição é de continuar chuvoso, tá, Alex? A gente viu que só para a próxima semana é que dá uma diminuída nessas chuvas, né? Mas que ali vai continuar chovendo. Infelizmente, se ele está colhendo, ainda as janelas que deverão abrir de sol ali serão meio curtas. Tá aí. Diego, conta pra gente o que você está fazendo, o que você precisa. Precisa de chuva ou precisa de estiagem agora? É bom pra gente entender aí o que vocês estão precisando. A Eliana Miguel, bom dia. Qual a previsão para Jales, interior de São Paulo? Fica na região noroeste do estado, ela diz aqui. Vamos nós aqui. Jales, São Paulo. A gente já atendeu bastante agricultor daquela área, né? Deixa eu ver aqui, Alex, mais ou menos. É bem noroeste. Bom, para os próximos dias, a condição de chuva ali, São Paulo, né, numa maneira geral,
vai ser chuvas irregulares, vai ter bastante, entre aspas, né? Vai ter sol e chuva praticamente ao longo aí de todo o final de semana. Acredito que toda semana que vem também vai ter condição de chuva. Como você frisou bem, a gente não sabe se o agricultor está querendo sol ou chuva, mas que pelo menos a condição aí, eu estou vendo que para o início ou no meio da semana que vem pode sim ter alguma janela melhor de sol, mas que no geral, né, Alex, ela não serão muito longa, não. A tendência ali, como a gente viu nessa previsão a médio prazo, é que as chuvas vão ter uma continuidade naquela área e não deve parar tão cedo. O Diego está dizendo que precisa de chuva sim, lá no oeste do Paraná precisa de chuva sim. Bom, então tá, menos mal, né? Então ali tá tranquilo. Boa. Vamos lá, o Sérgio Ramos, qual a tendência para o período chuvoso no norte do Nordeste, Mamedes? Bom, ali no norte do Nordeste, por a gente estar aí com o fenômeno Laninha ainda atuando, né, cara? A gente vê que janeiro tá com uma condição boa. Eu não sei como estão as chuvas, até deixa eu ver uma distribuição da chuva que não está tão bom, né, mas continua ainda com essa condição. Então, fevereiro, uma condição boa, março, tem uma meta mais ainda em direção aqui para o leste, né, pegando aí parte do Ceará, mas repare que Piauí, Maranhão, essa parte mais norte aqui está tranquilo. E abril também, né, com previsão melhores ainda de chuva. É claro que no trimestre a gente já vê isso aqui, né, na soma dos 3 meses, a gente já está vendo que tem uma condição boa de chuva aí para os próximos 3 meses aí para aquela área. Boa, Mamedes. Mais uma pergunta, Rodrigo Carvalho, bom dia. Quando volta a chover aqui em Brumado? Fica no sudoeste da Bahia. Também é previsão do tempo para fevereiro e março lá para aquela região, Mamedes. Deixa eu só localizar de novo. Brumado, se não me engano, é uma área por aqui assim, mas deixa eu me certificar aqui. Peço desculpa aos internautas, mas eu não tenho essa cabeça tão boa de ficar gravando, assim. O nome não é estranho, mas a gente não consegue, mais ou menos ali próximo de Vitória de Conquista, noroeste de Vitória de Conquista. Bueno, se a gente pegar mês a mês, né, para aquela área, a gente vê que janeiro não está uma área tão assim boa de chuva, mas fevereiro dá aquela leve arrumada, né, que fica por aqui assim, e aí sim, março, abril, aí começa a voltar a chuva assim melhores, né, para aquela área aí de Brumado. Ou seja, janeiro e fevereiro vai ficar meio aí em torno da média. Vai chover? Vai, mas não deve alcançar a média, ou vai ficar em torno da média, mas que deve melhorar entre março e abril ali para Brumado. O Michael Nóbrega quer saber se tem a previsão para janeiro, ainda para a segunda quinzena de janeiro, para o sertão paraibano. Não tem um local específico, ele fala do sertão paraibano. Sertão paraibano é mais ou menos nessa área aqui, assim, tá, Alex? Então, como a gente estava mostrando lá a previsão para o oeste da Paraíba, praticamente vale o mesmo, né, cara? Então, entre o centro para o oeste é onde está o sertão. Então, a gente percebe que nessas áreas, ela está com uma condição boa de chuva, né? Só em direção mais aqui a leste, agora me fugiu o nome aqui, Agreste, em direção ao Agreste, que diminui ainda bem essas chuvas, que não é o período chuvoso daquela área, mas para o sertão está indicando boas chuvas daí até o final de janeiro. Boa. Ó a pergunta do Lucas, é muito importante essa pergunta para ele aqui, ó. Bom dia, meu pai tem uma fazenda em Sinop, tem 6.000 hectares de soja plantada, que está quase boa para colheita, Mamedes. Ou seja, como é que vai ficar o tempo para as próximas 3 semanas, que é o tempo de ficar pronta essa soja e começar a colher por lá? Será que vai ter muita chuva? Será que a chuva pode atrapalhar lá a colheita na propriedade do Lucas, lá em Sinop? Olha, Alex, infelizmente eu diria assim que, se a gente olhar já para a imagem de satélite, né, deixa eu buscar aqui a última, a gente vê que para Sinop está numa rota da chuva. A gente está vendo que o sol está saindo muito pouco, é mais ou menos aqui onde é que eu estou com a ponta do mouse, né? Então, se a gente for ver a previsão para lá, para hoje tem condição de chuva, é mais ou menos por essa área aqui assim.
Não, vai ter sol e chuva? Vai. Quer dizer, isso aqui já é sábado, né? Sábado tem essa condição? Tem. Para o domingo, volta a dar uma intensificada naquelas chuvas. Ou seja, como ele está pedindo para daqui uma semana, 2, se a gente se basear por este modelo, olha, vai estar meio complicado ali, porque as janelas de sol que poderão aparecer não curtas, deverão ser muito longas, deverão ser curtas. E aí eu não sei até que ponto vai ser bom para essa colheita, infelizmente. Adenilson de Oliveira, bom dia, Alex, eu sou o Adenilson e gostaria de saber a previsão para fevereiro em Jordânia, Minas Gerais, fica no nordeste de Minas, Mamedes. Como é que é o nome? Jordânia. Jordânia. Vamos ver aqui, Jordânia, Minas Gerais. É bem claro ali com a Bahia. Para fevereiro ele está pedindo, né? Isso. Bom, vamos nós aqui. Para Jordânia, nessa área, olha só. Em volta tudo assim indica com chuva em torno da média, abaixo da média, mas naquela areazinha ali está em torno da média. Dentro da média, né? Fevereiro, vamos dizer assim, fevereiro, né? Porque março dá uma melhorada boa nas condições de chuva e aí abril também, tá? Então, janeiro não deve ser muito bom, fevereiro também não está assim tão legal, mas que deve dar uma volta aí pelos dados que a gente tem hoje, como está mostrando para os outros agricultores que estão fazendo a pergunta, né? Então, para março para frente é que tende a melhorar naquela área. Boa. Mamedes, temos várias perguntas ainda para serem respondidas, mas o nosso tempo está curto aqui, a gente não vai conseguir responder a todos. Mas o pessoal pode consultar o site do INMET, né, Mamedes? Exato, ele pode vir aqui, ó, Alex, e consultar aqui, ó, portal.inmet.gov.br, e nessa barrinha aqui ele vai trazer um monte de informações para diversos agricultores, né? E quando tem algo mais intenso acontecendo, como esse mapa central, aqui onde tem condições, né, de uma chuva mais forte. Então, a gente está prevendo, como a gente viu nas imagens de satélite aqui, né, toda essa condição aí que com chuva bem mais intensa. É só consultar ali que tem diversas áreas que ele pode se atualizar, né, em relação à previsão. Inclusive, dá para digitar o nome da cidade dele ali para saber a previsão de curto prazo, né? Sim, se ele quiser colocar, por exemplo, a gente pegou a última cidade aqui de Jordânia, ele vai, tomando como exemplo, né, ele vai ter aqui a previsão para hoje, né, temperatura mínima, máxima, umidade, a condição ali agora, isso para de manhã, para de tarde ele vai ter chuva isolada para a noite, e aí se ele quiser para os próximos dias também ele pode olhar aqui que vai ter pelo menos para 4, 5 dias ele tem essa previsão para cada cidade que for colocada ali, ou município. Legal. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like, dê o seu joinha aí pra gente e acione aquele sininho para que você seja informado sempre que o Mamed estiver no ar, que daí você consegue fazer rapidamente a sua pergunta e a gente consegue responder aí a sua participação. Mamedes, por enquanto, muito obrigado, meu amigo. Bom final de semana para você. Semana que vem a gente se encontra trazendo mais informações de clima e tempo, atualizando as informações para o produtor rural. Muito obrigado por enquanto. Obrigado a você pelo espaço, Alex. Um grande abraço, ótimo final de semana a todos. Valeu. Tá aí Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de clima e tempo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.